meu povo lindo, nossos podcasters, o Sementes está no ar. Muito obrigada, meu nome é Michele Dil e aqui ao meu lado, Cristina Soares. Exatamente. Buenas noches! Aqui já começou com babado, né, Michele? Muitos babados. Eu quero mandar um Nos beijo bastidores. pro Diego Saporce. Olha que lindo. Gente, Diego, tô com... Olha, Já, eu nem me Marisa apresento, eu já tô Batalha, querendo gente. dar uma história aqui, porque eu também quero esse negócio. Eu já tinha escolhido um, ninguém me entregou. Não, gente. E agora que se a Marisa ganhar, eu também quero ganhar. Não sei nem quem que é meu ele. Deus do céu. E a Mas gente eu ainda gostei vai da junto. jornalista, advogado e artista plástico. Sério? E um queridíssimo. Isso. E um amor de pessoa. Um queridíssimo. Gente, Uma alma coisa do bem. linda. Uma semente do bem. Semente. Isso! Vamos Uma semear, semente, amiga. semear. Semear, ele é Nós- uma semente do bem. É uma semente do bem. Sim. Não, são essas pessoas que a gente precisa perto, né, gente? Sempre. Diferença sempre, que sempre, faz, sempre. né? Bom, nós convidamos a Marisa, primeiro porque ela tem uma longa história de vida, nós temos uma energia absurda, uma sinergia absurda, porque a gente te admira absurdamente por tudo que você já fez, por tudo que você já faz, por tudo que você continua fazendo, de semear mesmo, porque fazer informação, levar informação para as pessoas com neutralidade, verdade e lealdade a si mesmo é foda. Não é fácil. Sem falar que, falando em sementes e sementes do bem, queria até parabenizá-la pela escolha de vocês, pelos sementes, porque fala tudo, né? E fala muito de nós. Somos aquelas que espalham uterinamente, pela alma, pelo cérebro, como mulheres aguerridas, mulheres que andam mesmo com as lobas, né? Essa trajetória não é fácil, porque pagamos um preço, e um preço mais alto que um ser humano pode pagar para termos cérebros. Então, somos chamadas aquelas loucas. bruxas, adoro as bruxas. Me queimem na fogueira. Mas somos, na verdade, filhas de Merlin. Filhas de merda. Fadas e bruxas, luz e sombra. É isso que somos. Perfeitas. Perfeitas, exatamente. O estarmos- ego só tá aí para confirmar a regra, entendeu? Exatamente. Exatamente. E assim, é interessante porque não era para nós estarmos aqui, né? 3 mulheres conversando, né? Porque nós fomos caladas durante muitos anos, né? Sim, Cris. Então, o fato da gente estar aqui conversando, dialogando sobre o que a gente quiser. Né? E acho, por exemplo, em particular você, além de ser uma mulher extremamente decente, leal, eu, assim, me habilito a falar sem poder desse amor entre vocês duas, mas, assim, mais do que isso, deve ser muito difícil ser uma mulher forte como você, doce, e ser uma mulher e mulher negra, e linda. E linda. Deve ser uma coisa muito difícil se fazer ouvir. Ainda que a gente não precisa, porque a gente fala mesmo. E é assim, né? Na magia tem disso, né? Passe sempre pela obscuridade, pela sombra, todas as suas forças. Porque lá na luz ela vai parecer como sempre se tivesse existido. Então é isso que nós somos, né? Nossa, E, muito né? bonito. Nossa, Que bonito arrepiei isso. tudo, cara. Arrepiei até a minha Nossa. espinha aqui com essa sua fala, meu Deus do céu. Mas assim, eu concordo em gênero, e número e grau. Eu digo pra Cris, esses dias eu fiz uma postagem no meu Instagram. É muito difícil a gente encontrar pessoas que conectam com a gente. Exatamente. Que conectam de forma leal, de forma verdadeira, de forma sincera. Que a troca, existe o interesse, porque é ilusório você dizer que não existe interesse. Eu aprendi isso na aula de política. Interesse é importante. Mas não precisa ser em ouro. Mas não é, É em ouro. isso. Exatamente. Tudo, É uma troca. tudo tem um Eu preço, mas tenho- não necessariamente em moedas. Exatamente. 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 Disse tudo, né? O que eu posso falar? Nossa, a Marisa é muito profunda, né? Não. A Marisa é muito profunda. É um momento tão esperado, Marisa. A Eu gente te acho tá aqui, lindo. né? Tão esperado. Eu queria Porque- tanto, eu como a diretora de redação do Bom da Notícia, quando eu conversei com Michele, quando eu vi vocês duas, eu tenho que te contradizer, era tão esperado por mim. Vocês são tão bem-vindas.
Isso é tão gostoso de ouvir, Você, Marisa. muito bem. E não é só bem-vinda pela Marisa, é bem-vinda pela Thaís, é bem-vinda pelo Júlio, é bem-vinda. Ai, nem vou falar pelo Edivaldo, que o Edivaldo baba nessa Michelle Dilma. A gente fica tão feliz, né, Michelle? Fica feliz porque é uma responsabilidade muito grande, né? A gente levar o nome do bom, né? O No Cast Bom da do Notícia, no Bom Cast da da Isa. Notícia, estar nesse grupo que só tem grandes, que só tem podcasts de altíssima qualidade, que levam, que semeiam também, sabe? Nas suas diferentes áreas, diferentes pessoas que estão precisando, estão sedentas de informação e de boa informação, Sim. sabe? Sim. Porque a gente tem muita coisa líquida. Líquida, que palavra Tudo- sábia. Sabe, tudo é muito superficial, tudo muito líquido, os amores líquidos, as relações líquidas. O pós-moderno é isso, né? É a era do fake news, é a era da mentira, do Da verdade filtro. passada, a mentira passada como verdade, né? Exatamente. É como reviver os tempos hitlerianos. Porque o Hitler fez isso. Ele usou os meios de comunicação para Na difundir verdade, a sua mentira. Hoje a palavra mais em moda, vai ter inclusive, meninas, uma doutora da UNB, tá aí a deputada Janaína Riva, tentando trazer para falar, Ai, inclusive, sobre isso. chiquérrima. Eu acho aquela mulher máximo. E junto com os coletivos. Aliás, você não está no meu coletivo, já vou colocar hoje, já saímos daqui, vocês inseridas no Mulheres Até Quando. Você está, Michelle? A ótimo, Cris eu não tô. não. A Cris não tá. Já vamos colocar hoje a Cris. Que é a palavra que você estava falando aí do nazi, né? Do nazifascismo, que é o Laffer. Laffer é exatamente isso, essa força nazifascista, né? Que deixou de ser neonazi, né? Deixou de ser o velho neonazi. já, E, já na é outra verdade, é como destruir alguém bom politicamente, até Sim. mesmo fora. Mas o Laffer fica muito mais dentro desses processos políticos, principalmente contra mulheres. Sim, Né? sim. Contra essa Nós violência temos política de vários, gênero. sim, Né? nós temos vários exemplos disso. A Edna A gente, Sampaio a tá Edna vivendo que teve Tá aqui, né? A vivendo, gente. Até a gente vem, né? A Edna vem aqui. Vai vir. Um dia desses. Você e vai assim, amar. Aquela mulher, eu acho que ela está sendo assassinada pelo extremo conteúdo que aquela mulher tem. exatamente. Ah, mas ela errou. Errou, rachadinha, sinônimo de rachar conceitualmente, é quando eu pego um dinheiro da Cris, eu contrato a Cris, pego o dinheiro da Cris e uso esse dinheiro individualmente, pessoalmente. Há um gabinete com uma VI. Inclusive, Não sei é um se mandato Aí até coletivo, acho né? isso bem polêmico, inclusive na minha cabeça, mas aquilo era gasto para um mandato coletivo. Aquilo era para exatamente. pagar todas as contas do gabinete, das visitas, das fiscalizações e todo mês a única a apresentar as contas dentro da Câmara. Né? Agora, é obviamente que isso ainda embola a minha cabeça um pouco, né? Embola. Mas o que é combinado não sai caro. Se eu combinei com você, deve ser assim. Só acho que deveria ter oficializado isso. Oficializado Eu acho mesmo. que pode até ter tido alguma indução ao erro dentro desse processo todo. Pode até haver. Agora, Mas essa perseguição, É uma perseguição. essa É violência uma perseguição. política de gênero, um essa perseguição negócio, cara, exaustiva. é nojento, E assim, Inclusive da oposição. Sim. Aquelas pessoas que hoje fazem oposição, Manuel, eu sempre falei com ela, tome cuidado, porque as pessoas que estão ao lado do Manuel e os que estão contra deixaram as diferenças de lado para pegarem a mulher e a mulher negra, a mulher de É conteúdo. exatamente isso. Né? E isso é estarrecedor. Isso Não, e é assistir, deplorável. e assim, É tão- o que eu fico mais horrorizada, de verdade, é todo esse cenário, obviamente, que vem sendo aplaudido por muitas pessoas, é um absurdo. mas mulheres, você vê os comentários Eu dessas tive vontade de mulheres. chorar, você sabe que um dia, nas Eu nossas discussões virei, daquele dia, eu falei, eu queria gente, chorar, eu morrer. É triste. falava, meu E Deus assim, do você céu. sabe, aquilo que a Marisa estava Cadê falando. a porra da Sororidade. sororidade? Não, mas é esse que é o caso. Jornalista, quando a gente. lá no Sindijó. Jornalista, sim. Você faz parte do Sindijó? Não faço parte, mas eu recebi Não, o gente, print. complicado. Meu Deus, mas quase acabou comigo. Quase acabou Mas comigo. Uma jornalista Nossa. negra, a jornalista é negra,
uma mulher linda, inclusive, dizendo que a Edna se vitimiza Nossa. enquanto mulher, Então, enquanto mulher negra. Ora, seja uma negra com o conteúdo que ela tenha, com a Exatamente. responsabilidade que ela tem, para ver se é bom. Ela está sendo chicoteada por isso. Exatamente. Então, que é uma coisa que você disse inicialmente, né, Marisa? É muito complicado ser mulher negra. E porque existe um lugar que era para Edna estar. Que não é E não foi como dado de política. graça, Cris. Cara, ela não foi votada. porque, assim, não, o lugar é porque assim, Ela o lugar conquistou o lugar espaço que era para ela dela. estar, que é a sociedade racista, percebe que era para ela estar, Eurocêntrica, era eu adoro limpando, essa palavra. Eu também era acho lindo. limpando o Acho lindo. chão, né? Porque o Marisa lugar, Batalha Eurocêntrica. Ai, né? O lugar que era para Edna tá, assim como o lugar que era para eu tá, assim como o lugar das mulheres negras, a sociedade percebe que é o quê? Que devia ser um lugar limpando o chão. É Que porque devia ser um lugar de babá. Não é? Olha, Exatamente. corpo e propriedade. Sim. Corpo e propriedade. Exatamente. Nada. Tem um Igual a nada para Exato- as pessoas. Exatamente. Pelo amor de Deus. A Simone de Beauvoir, né, tem aquela fala que a mulher é a outra, né? A outra do homem. E a Grada Quilomba, que é uma maravilhosa, né? Uma escritora, uma pesquisadora negra, ela fala que a mulher negra é a outra da outra. Né? Então, assim, Verdade. porque aí Verdade. ela fala isso, porque a sororidade, ela Acaba chega... se terceirizando Exatamente. no processo conceitual. Exatamente. Porque aí ela vai falar assim, que a sororidade, por exemplo, ela vai acabar quando? Quando a mulher branca se vê prejudicada. Porque, assim, não todas, né? A gente não tá falando todas, tá falando dessa que não, é ninguém racista. aqui, a pelo gente tá amor de falando Deus. dessas que eu são acho racistas. que só serve E aí, a quando- carapuça quando a pessoa é. Exatamente. E aquilo que a Sabe? Marisa fala da mulher, que é uma jornalista negra, jornalista negra acusando, mas qual que é o problema que a gente tem? Esse problema da colonização, o problema da alienação racial. Não, no final é assim. A resposta é tipo, foda-se. Tipo, Eu foda-se. adoro. É assim, adorei. Não vou discutir, não, porque gente de esquerda tem problema de interpretação. Nossa. Falei, vergonha a sua de ser de direita, negra, e ainda não ter caído na real que um dia após outro a sua tá chegando aqui. Porque lá na ponta, todo mundo te trata, como eu disse, corpo e propriedade. Claro. Não, eu vou falar uma coisa pra você. Claro. Eu não tô aqui nem de direita, nem de Nem esquerda. eu. Não, nenhum de Eu- nós. Eu estou aqui Pela verdade. pela verdade, Pela verdade. entende? O que é justo, o que é Porque sincero, não- o que é, sabe, é contundente. Cara, eu não sou vaca. Uai. Porque, mulher. porque o que dói na gente, pra mim, enquanto mulher negra, quando eu vejo um caso como esse da Edna, o que me dói é que, assim, não tem como não doer em todas as mulheres negras. Porque é uma perseguição, assim, muito Descarada. descarada. Avassaladora. É avassaladora, assim. Cada dia vai sabe ser uma coisa. A sensação que me dá? Que nem querem tirá-la Querem desmoralizá-la, é diferente. e deixá-la tão cansada É. que ela entre numa depressão e nunca Exatamente. mais saia. Isso é uma maldade sem Não, tamanho. e outra coisa, Marisa, o que o povo fazia, por exemplo, Teresa de Benguela, o que aconteceu com Teresa de Benguela? Eu acho Foi que decapitada. eu a chamo de a nova Pra Teresa de mim, Benguela. Exato, porque o que aconteceu com Teresa de Benguela? Ela foi decapitada, né? Ela foi pega pelos soldados ali, colonizadores, Mulher ela foi linda. decapitada, exatamente, decapitada, para servir de exemplo para que outras pessoas não fizessem o que ela fez. Então, eu concordo com você A quando você história disse se isso repete. sobre a Edna. Eu vejo isso. É canseira, quer cansar a pessoa a tal ponto de chegar numa situação assim, ó, eu desisto. Então, assim, ó, eu arriei. Aí, Eu exatamente. desisto. Porque aí porque para mim a Edna é representatividade para as mulheres negras, né? Quando eu olho uma mulher negra, é para mulher de uma forma geral. Mas quando eu olho, por exemplo, para mim que sempre fui silenciada, para gente que nunca teve espaço, quando eu olho para ela, eu penso, nossa, é possível chegar ali. Mas quando eu vejo ela decapitada, qual é a informação que essa sociedade racista me dá? Olha, não adianta nem você tentar. Não é para você. É a mesma coisa que aconteceu com Teresa. Sabe o que acontece, Cris? Nós somos todos Lilith. Eu ia Não falar é isso. verdade? Nós somos sempre aquela mulher, a primeira mulher de Adão, que Adão teve que sair, tadinho, correndo, pedindo a Deus. Não, Deus, não aguento, ela é forte demais para mim. Porque ao ser feito como Adão, ou seja, quando Deus criou dois iguais,
E ela exigiu esta igualdade. E ele pediu que fosse feita uma outra mulher, tirada da costela, para que lhe servisse. E Lilith passou a viver na sombra, demonizada. Tanto assim, por exemplo, mineiro fazia isso muito. Um dia eu tive uma discussão, inclusive, com a minha irmã, que nas casas da mineira, quando nasce um bebê, você coloca no quarto do bebê, não deixe Lilith entrar. Nossa! Porque ela levava as crianças, as almas das crianças. Por quê? Nossa! Cara, muito forte. Essa frase, não deixem Lilith entrar. Nossa! Né? Que coisa, né? Você vê que o negócio é pesado. Porque é aquela coisa que a Idade Média fez, né? Também de colocar assim, a mulher que ela é forte, ela é bruxa, né? A mulher inteligente, ela é bruxa. Então, assim, essa coisa de ser... Por isso que a gente, então, eu sou bruxa. Então, é um elogio pra nós. Eu adoro! Não é? É um elogio pra nós. Porque, Eu acho assim, um é grande sinônimo... elogio. Eu acho. Porque é um um sinônimo grande de que a elogio. gente é inteligente. Que eu sei, de que a gente é não, a forte, gente tem de que a gente entende o nosso inteligência lugar. emocional, espiritual, sensorial, intelectual. Hoje a minha filha estava ontem, ela estava Belíssima desenhando, menina, né? olhando o Ela é muito desenho, bonita. tava olhando o desenho, aí alguém virou para ela e falou assim, mas você está pintando e ela é mulher. Eu Pronto. respondi, ela é mulher. Ela consegue. Assistir desenho, pintar, conversar comigo, ela é mulher. Dá respostas pontuais. E acabou, e tá tudo certo. Por favor. Por favor. Por favor. Nada contra o sexo masculino, mas vocês conseguem fazer uma função de cada vez. Entendeu? E a Eu acho mulher... até horror, mas ele não é tic-tac mesmo, gente. Não é, então. Algumas pessoas têm, por exemplo, a sorte, eu acho que você, por exemplo, tem um belo parceiro. Acho o Igor Tax um ser humano belíssimo. Não, ele é Sou muito super apaixonado. sensível. Ele Mas, odeia que eu fale que ele é sensível, mas ele é um cara sensível. Um dos meus primeiros casamentos, quando eu discutia, eu não aguentava mais discutir, eu fazia assim, para dar susto, para ver se o cérebro voltava. Vou contar mais nada. Pelo amor de Deus. Às vezes tem que fazer isso. Tem alguns tem que Pelo fazer amor de isso, Deus, gente. pelo amor de Deus. É complicado. Tão bonito e tão insignificante. Mas Mas assim... era belo naquela cama. Enchia aquela cama. Que homem lindo. Eu até um achava corpo bom. Eu até usado, às né? vezes compreendo um momento os homens. Às vezes homens que adoram mulheres bonitas e vazias. Que pese que eu acho tão difícil uma mulher ser. Mas Você sabe eu por que elas adoro homens lindos e vazios. Só pro eu sou corpo, né? daquelas. Vamos usar esse Eu corpo, sou né? Não, mas é pra Vamos comer. usar esse corpo. Então tá Eu certo. sou daquelas, gosto de gente bonita pra comer, pra viver tem que ser inteligente. Tem que ser inteligente. Tem que ser muito. Você Adoro sabe que o falar pra maior comer, sexo... Mas é porque é rápido inteligência. também, né? Mentira, gente, eu tô ressignificando as frases de homem. Me larga dessa. Não, mas assim, eu acho que o maior sex appeal que alguém pode ter é a inteligência. É verdade. Você, pelo menos pra mim, é verdade. isso que me deixa maluca, entende? É que- tá do lado de um homem, que você citou que é o Igor, que é um cara que é inteligente, que é sensível. Empreendedor. Que é empreendedor, que é garra, que é família, mas que é muito inteligente, entendeu? Ele Porque, assim, pega as porque coisas existe- do ar, eu acho porque- isso sensacional, porque tem alguns que você fala, tá lá mosqueando, né? Porque existe o homem que é inteligente, mas aí a inteligência emocional deixa a desejar. Porque tem homem que é inteligente, mas ele quer ficar competindo com a mulher, né? Aí é complicado. Aí não dá. Né? Não dá. Você Esse viu nível como de que a mulher, inteligência não dá. ela é mesmo, hoje a gente vai também falar de física quântica, de empreendedorismo por meio da magia, né? Você passa, ainda que seja o processo esotérico, mágico, passe todo o tempo dando força à mulher, ela ainda passa em todo esse trajeto, ela tem um olhar ainda muito útero, né? Sim. Ainda precisa, ainda que não seja um processo divinatório, mas ele é muito mais oráculo, né? E eu acho legal você distinguir uma coisa da outra. Sim. Porque o oráculo, ele é uma ferramenta. Uma ferramenta. O né? útero, quando você diz, são as suas sensações. Sim. É a interpretação que você vai Sim. dar para esse oráculo Sim. que vai se apresentar. Sim. E é difícil errar, viu? É? Essa mulher é pauleira.
Olha, gente, nós eu do sou Sul, como é que curiosa, chama hein? aquela moça que nós Milena. entrevistamos? Um beijo pra Milena. Milena Milena ainda está na maravilhosa. Austrália? Não, já voltou, querida. Já está de Jura? volta na Namastê. Nossa, Milena é maravilhosa, hein? Maravilhosa, maravilhosa. Eu sou muito curiosa, gente. Eu sou muito curiosa. Eu nunca tive um momento de ninguém ler carta para mim. Assim, Mas é que eu tenho penso também que as curiosidade. cartas buscam uma pessoa mais do que as pessoas buscam a carta no momento que você precisa de fato. Você acha? Eu acho que é mais... Eu vejo assim... Quando Por exemplo, assim, é claro que sim. Agora, quando É claro você quer que sim. estudar, ele Quando é, você quer- é uma porque linha eu de acho- trajeto mesmo. Exatamente. É um eu bom acho trajeto. que assim, né? eu aprendi a duras penas que não era assim, dessa forma. Que você vai lá, que é um mito você falar assim, não, eu vou lá porque eu vou recuperar tal coisa. Isso é coisa de adolescente, né? Ah, eu preciso recuperar. Será que eu vou recuperar? Será que eu vou não sei o que lá? Será que não sei o quê? E essa ânsia... É como você acreditar apenas naquelas 3 linhas e não fazer o mapa astral, sabe? É muito mais complexo do que simplesmente você ler 3 cartas, né? Então, assim, eu vejo que pode ser, sim, uma terapia integrativa. Muito. Porque ela vai de Legal. A a Z, cara. Legal. E ela, Então, essa é a curiosidade que eu tenho. Eu, na nós verdade... somos energia, cara. Como é que isso não é coerente? Eu sempre falo que dentro desse meu processo jornalístico... Não sei se eu falei alguma besteira. Não. Quando você pensa, eu acho que eu vou virar a chave, já não sou mais menina, quero ser a Cora Coralina do jornalismo, quero estar aos 80 anos sendo jornalista. Né? Mas quero, num outro processo, estar aí vivendo de uma mentoria como jornalista, mas também como filha de Merlin. Nossa, sabe? muito bom. E isso é muito interessante na medida assim, que você pode abrir um espaço para que as pessoas aprendam a olhar com mais delicadeza e com mais, inclusive, acuidade, por meio do processo do oráculo. Que legal. Não do processo divinatório. Não é Que verdade? legal é isso. algo Mas que não- acompanhar, por exemplo, energia. né? Um tarô, por exemplo. Sim. Ela vai te dizer o momento que você está. É uma fotografia. Uma fotografia do momento. Da Né? energia que você está sentindo É. agora. Ah, vai ver se Porque é se as muito suas triste. Todo mundo que inseguranças, procura seus as medos- mesmas coisas, né? Amor, Felicidade, dinheiro, dinheiro, e problemas acabou. jurídicos. Então, isso chega cansativo. Você tem que olhar o processo, os oráculos, né? Ou, por exemplo, olhar, por exemplo, uma carta cigana ou um tarô, né? Hoje eu nem trouxe o tarô de Marcélia, trouxe um outro. Mas como essa força, essa onda que nós somos, dentro desses processos dimensionais, dentro do estudo mais quântico, onde que nós estamos naquele momento. Exatamente. E não porque assim, o que eu aprendi... E como que você precisa andar? Exatamente. É uma ferramenta. eu vejo simplesmente que- vai falar assim, olha, gata, é o seguinte, pelo menos eu vejo dessa É. forma. Querida, sua energia hoje está me dizendo que você está insegura. Isso não é uma adivinhação. É a energia que a pessoa tá vindo e a carta saiu, caralho. Aí ela te recomenda. isso. Recomendo você Olha que mentalizar, legal. fazer um mantra, Então, não sei o isso quê, eu pra já você se gostei. centrar. Exato. É isso. Muito legal, Não é muito assim, legal. olha, amanhã É que isso é um mito, né? você vai conhecer o homem da sua vida. Não existe isso, E cara. na verdade também é uma coisa muito bacana. Assim, olha, você está com uma energia mesmo de intranquilidade. Quais são as alternativas Legal. que você acredita que você ficaria feliz? Você tem que levar em conta que você tem a cultura da escassez? Não, eu não tenho. Ah, tenho. Vamos ver se você tem. Você tem medo Olha que disso, legal disso? isso aí. Mas É uma advertência para que você se reconduza internamente. E seja uma pessoa que vai... Olhe para dentro. Nossa, Exatamente. Que é um É. exercício que a gente, na verdade, É. tem sempre que estar Fazer, fazendo. Eu vejo assim Por isso que eu que falo, por isso que eu te interrompi e falei, não É. adianta fazer na hora que tá com a água na bunda. Não. Tem que fazer sempre, direto. Que é esse exercício, ver assim, que é o exercício de olhar para si, de essa a reforma autorreflexão. íntima. Né? A autorreflexão não é só quando você está passando por determinadas coisas. Eu acho que tem que ser uma coisa que a gente sempre faz. Na hora E a que você gente deita, nunca né? faz isso, né?
A gente nunca para. Não, eu vou... Para e faz aquela autorreflexão, né? Peraí, como que eu não sei se eu faço que eu tô me todos, comportando no mundo. Não vou mentir, assim, descaradamente. Ninguém tem mas uma eu, linha. Mas eu faço Aliás, eu tenho muito. linha reta. Não, mas eu também eu vou falar, eu faço, eu sou uma pessoa extremamente crítica comigo mesma, sabe? Eu sou perversa comigo. Então, eu Às não vezes ia sou usar muito essa dura. palavra, eu sou muito crítica. Então, eu assim, acho que eu não sou muito, não. Talvez eu sou precise pra ser mais. caramba, eu acho que eu não sou tanto, eu acho que já fui mais. Você passa um pano, assim, fala, eu ai, passo um beleza. pano e falo, não fui eu. Não passo pano pra mim. Não passa. Às vezes eu passo um paninho, falo, não, passa. Pago um foi preço mal. alto por não Minhas passar ressacas, minhas ressacas. Morais. Eu acho que eu tenho um lado leonino, Eu acho tenho que uma muito vontade forte. louca de me bater no espelho, que você não tem noção. Aquele disso. autoflagelação. Não, eu tenho medo. Não, eu não. Porque não, eu não deslizo mesmo. Se eu ver uma banana do outro lado, eu saio numa corrida imensa para escorregar naquela banana. Ninguém faz isso melhor do que eu, às vezes. Eu dou Que uma isso, risada, eu acho mas eu engraçado, penso assim, assim, sabe, gente, que eu- vamos pensar no dia de amanhã, acho que tem um lado meu leonino muito forte, tem medo desse Pode lado. ser. Não, eu acho assim, hoje não tenho tanta impulsividade quanto eu tinha há 20 anos atrás, né? Então, eu calculo mais, eu risco calculado das coisas. Sim. Sabe? A gente vai dando pé conforme, mas tem hora que eu falo, caralho, como você é burra, bicho! Porque tá escrito na cara da gente que a pessoa não vai dar certo! Isso é. E você nossa, fala, isso não, imagina. Você se engana. Sabe, você se engana, eu tô falando de mim, obviamente. Mas você se auto-sabota, cara. Você fala, porra. Sabotagem o tempo todo, né? Fala, não, isso porra. é mesmo. Sabe por que eu acho as cartas, às vezes, muito interessantes e as utilizo, às vezes... Na verdade, eu a utilizo hoje muito para mim mesmo, né? Mas muito por conta de identificar esses processos de sabotagem, sabe? Sim, importante, mas né? que você faça essa mudança, você tem uma gestão interna bacana. Você tem uma autorregulação mas a gente bacana, se sabota muito você mesmo, tem uma isso sensibilidade foda. Sim. Você, assim, a pessoa... Vou te falar uma coisa. E eu vi essa frase e eu acho que todas nós temos isso. Umas mais, outras menos. Mas, assim, a pessoa pode até fazer. Mas, o vento traz, eu vou sonhar, eu vou ficar sabendo, eu vou sentir. Não tem jeito, sabe? Isso é inerente, por isso que eu falo que nós todas somos bruxas, porque de uma forma ou de outra o negócio chega até você. Sim. Entende? Sim. Seja através de um sonho, seja através de um pesadelo, seja através do vizinho que te conta, alguém que te liga, sei lá, mas você vai ficar sabendo. Então, assim... Aliás, eu acho anda rápido, né? Pois é, né? Anda rápido demais. Aumenta, né? Fofoca anda rápido e ainda tem a parte que é aumentada ainda, né? Você tinha medo da sua mediunidade? Não, eu vivo dela. Na verdade, os meus processos de intuição, eu sou uma pessoa que... É até engraçado, né? A palavra empata, né? Pra gente, a gente conhece empata foda, né? Mas o empata, na verdade, é a sensibilidade. Assim, você tem hoje 35 características de empatia. Sim. Eu devo ter 30, 33 de empatia. Eu sempre fui na porta antes dela bater no telefone, antes dele tocar. Quantas vezes eu chegava na porta e falava, Cris já chegou. Não, desse jeito. Desse nível que eu falo, somos filhas de Merlin. Temos uma Igor chegou, muito aí eu vou lá lapidada. na porta, ele... O que você tá falando? Agora, como utilizar? Você precisa utilizar. Sim. Não é isso? Habilidades são de Deus, que você precisa colocar a serviço dele. Mas ele te deu. Resgate nas suas petições, você não pede isso. Resgate como seu. Eu estou falando isso porque tem um amigo que fala assim, você foi lhe dado as qualidades, foi lhe dado o comando, foi lhe dado um domínio que você não resgata. Tudo que Deus lhe deu. E eu fico me cobrando isso. Eu acho, inclusive, sou procrastinadora, faço essa sabotagem. Não, eu vou deixar... Eu nunca deixei para segunda-feira a dieta, né? Mentira, deixei muitas vezes. Mas a minha... A ginástica melhor. Não, mas assim, a história de virar a chave... gente, peraí, eu preciso saber mais, ter mais conteúdo para isso. E, na verdade, conteúdo você vai adquirindo na sua trajetória, até porque você se lembra da menina que você era 15, 16 anos, com a mulher que você é hoje. É outra mulher, outra pessoa, não é? Né? Você, exatamente. pelo amor de Deus. Quem me conheceu naquela época não me reconhece hoje. A gente, às vezes, não se reconhece. Não.
Se a gente voltasse no E tempo, eu né, acho o que isso que a gente ia achar? sensacional. Eu não Mas quero concordo. voltar lá, deixa pra lá. E essa parte de procrastinar, ela é complicada, né? Eu acho que... Cris, como é que é seu nome todo? Cristina Soares dos Santos. Cristina Soares dos Santos. Se você tivesse que fazer uma pergunta para você, por exemplo, sobre o seu momento, por exemplo, o que é que você perguntaria, assim, tem algo que me incomoda que eu preciso resolver? O que você perguntaria nesse momento? Que me incomoda. Acho que... Lembre-se sempre que as perguntas elas não podem ser extensas, elas têm que ser absolutamente concretas, né? Assim, ela não é divinatório. Sempre se lembre que Elas têm que ser plausíveis. plausíveis, claras, concisas. Sim. Tipo assim, eu posso fazer sua pergunta, que eu sei qual que é? Vai, fala, vamos ver se é. Vamos ver se é, né? A gente tem uma sinergia aqui. Mas você não quer perguntar do seu trabalho? Era isso que eu ia falar. Eu ia perguntar do doutorado. Caraca, bruxa! De doutorado, assim, que eu Doutorado. quero continuar estudando, né? Então, a gente... É o Você que tá fez me o intrigando. pós, você fez o mestrado. Eu fiz o mestrado e agora eu tô... No- Comecei ontem, inclusive, rascunhar meu projeto de doutorado. No doutorado. Para tentar o doutorado, né? Então, Fazer assim, o que projeto. que tem me intrigado, assim, é isso. É esse futuro, É né? o que te move, né? Nesse momento, é esse projeto. Tá, você tem a vontade. É como quando você quer empreender. Quando você quer empreender, você precisa saber o que você quer. Pronto, você quer o doutorado. Você, depois desse primeiro olhar, você precisa saber se tem o conteúdo para empreender nesse novo negócio. Terceiro, se você tem em caixa todas as ferramentas, como o tempo, o que você vai abrir mão, o que você pode abrir ou não mão, o que isso significa em nível de perda financeira para ganhar mais na frente. Então, por isso que quando você pergunta assim, eu quero saber se eu consigo fazer esse pós. Então, a pergunta seria, eu tenho perdas como professora? Ou tenho tempo para fazer isso? Ou isso encaixa no meu tempo? Seria isso? Sim, e você sabe, e pior que a parte que mais me intriga é a banca. Então, se seu projeto... Se eu conseguiria encarar uma banca, porque eu sofri muito quando eu fui fazer Eu fiz a minha graduação. mestrado, quando eu vi seis doutores lá, eu falei assim, morri. É nesse Eu nível. lembro desse Porque o que nível. aconteceu, Marisa? Quando eu fiz a E eles são graduação, seletivos. quando eu mesmo. fiz a graduação, eu tive um problema muito grande com a minha banca de graduação, assim. Eu fui, né, tranquila, mas eu recebi um feedback tão negativo que eu fiquei 13 anos sem ter coragem de estudar. Quando eu voltei para fazer... Eu nunca mais pisei na universidade. Eu nunca mais tive coragem de abrir meu... Você acredita que eu fiz o mestrado 4 anos? Na verdade, Olha a são 3. responsabilidade desse povo. Né? Eu quis fazer, por fazer. Eu queria um mundo acadêmico, um mundo que fosse tão fora do mundo que eu vivo. Político, de mentiras, de não sei o quê, de fofoca, de... Falei, nossa, lá vai ser o meu mundo, vai ser máximo. Cheguei lá, era tudo igual. E passei por muito percalços lá, muito. Mas eu tive, por exemplo, nos 3 anos, a menor nota que eu tive foi 10. Então, por isso que eu passei com o mestrado, que chama com louvor. Você já passa literalmente por doutorado. Eu não quis mais. Eu enjoei. De tudo que você passou, né? Você acredita que eu acabei o mestrado em 2016? Eu nunca peguei o meu canuto. Eu nunca peguei o... Do mestrado? Não, tá lá. É porque ninguém pode te tomar, tá lá. Você não quis pegar. Você ficou tão enojada. Horrorizada, né? Então, Não sei se horrorizada. Eu não vi, assim, qual a vantagem que a Maria levou nessa? Foi ótimo. Não sei. Tá lá. Eu preciso, inclusive, pegar. Nem sei se... Isso some? Não. Não, tá lógico lá. que não. Quando tá você lá, for, tá imagina. lá. Então, Precisa de procuração. mas se a você mandar alguém universidade... buscar, tá? Esse lugar que é a universidade, ele é um lugar massacrante.
Quando eu fiz a graduação, ele foi terrível. Então, assim, Fingiu um filho eu no meio fiquei disso. 10 anos sem ter Tinha- coragem, nossa, Marisa, de tinha abrir a monografia. Quando eu abri depois de 10 anos, eu Falar falei, nisso, você leu a minha? gente, Chegou a ler a minha? li! Inclusive, você tem que mandar de novo, que eu perdi meu computador. Eu estragou. Você Eu tem que fiz mandar em de novo. defesa das Das mulheres. mulheres. Da Marcha das Vadias. Da né? Marcha das Vadias. Maravilhoso. Que trabalho. trabalho Inclusive, mandei lindo. pra uma amiga. Que Ai, eu que falei bom. com ela hoje. Mas então vamos tirar aqui para Vamos a descobrir. crise. Ai, Se, que você sucesso. viu como que afunila? Tá Você dando tem pra um ver, medo, tá. né? As suas dores. É como copywriter mesmo. É como quando você está na web. Né? Qual é a sua dor e qual o prazer. Então, a sua dor é o meu projeto consegue ser aceito. Ele abarca, vou conseguir construir um projeto que realmente tenha relevância o suficiente para que a banca me privilegie para fazer isso. Seria isso, uma coisa assim? Seria assim, né? Tanto a banca inicial do projeto como a banca final, sabe? Assim, 4 anos de doutorado. impossível. É aquela ideia da Pois banca. é, pois a banca Então, primeiro você entra. pra Depois saber você o que sai. que... Porque você vai fazer aí 4 anos e não se esqueça que quando eu faço mestrado, eu coloco um problema a ser resolvido. No doutorado, no seu doutorado, você tem que propor um problema e dar já a alternativa de solução. Tem que provar a saída dela. eu tô no Nossa, embólio até. fodástico. Porque eu tô querendo falar sobre o cascão. Então, você quer falar qual que é o... Já tem um tema? Tem um tema. Ah, Eu quero falar sobre o cascão. Eu quero falar sobre a criação, a construção da identidade parda. Da ideia de pardo. Como que é visto isso? Porque eu quero pegar o cascão. verdade, porque o pardo É um sempre não lugar. É aquele cara que não é preto, não é branco, não é... Né? É Porque- um mulato mais claro. Porque o que que aconteceu? Exato. O que que acontece? É o pardo, Marisa, o que que acontece? É o pardo. Até a década de A loira com 90, negro, até é dois, assim que nós somos, que as pessoas falam. Nos minimizam, né? isso. Até 2010, pardo era pardo, negro era negro, né? Não tinha assim. Distinção. Não era o mesmo. Mas depois, em 2010, quando né, começou o Estatuto da Igualdade Racial, o que que acontece? O movimento negro, né, pelas do movimento negro, colocou pardo e preto são negros. Só que existe ainda, por parte de muitas pessoas que são pardas, uma confusão, uma coisa de não conseguir se ver nem como branco e nem como preto. Excluído. A pessoa né? fica assim, mas eu tô no não lugar. Então, olha E só. aí eu quero pensar isso daí. Vamos proposta é pelo essa. medo da banca. Vamos pelo meio. Já Você vê temos como que é. 35 minutos, temos É. 10 minutos para concluir. Ó, Vamos lá. Você, a torre, seu medo, você não vê como que ele é um oráculo. Primeira coisa, você precisa perder o medo. Tem que perder esse medo. Porque você está tão atemorizada, as suas angústias, elas são tão maiores do que o seu próprio projeto que te aniquila. Aí, o conselho é assim, faz, porra. Inicia, põe no papel, rascunha, revisa, refaz. E a justiça vai ser feita. Nossa, que lindo! Claro! Aí, Eu vibro, tá vendo? Tá vendo? Ela é parça. Total. aí ela disse para você, você só pensa, mulher. Você não tira do papel, você procrastina, você só pensa. Pensa, pensa. Aqui você já sonhou, ai, vai ser tudo. Já tem tudo na cabeça. Realmente. Já comprou todos os gibis também. Já comprou o gibi, tá lá, Mas não tá tudo lá em colocou. casa. Tudo, você ainda não arredondou. Agora, o que ele diz do seu futuro? Ele vai ser, inclusive, bem feito. Vai ser inédito no país. Ai, vai ser uma das gente, que poucas lindo! poucos doutorados na questão parda brasileira. Gente, que Tá. show! Amiga! Vamos ver. Vai ser um período difícil de conciliação. Você vai ter que trabalhar a burro. Mas, literalmente, você vai ter tanto prazer. Literalmente, você vai ser...
Você vai ter algumas sinalizações, algumas respostas ao seu projeto antes mesmo de terminá-lo, de colocá-lo numa banca final, tão positivos, que ele vai ganhar mesmo notoriedade. Ele vai te estimular. Então, mesmo que seja um momento de... ruptura, de sair do casulo. Não, aqui o enforcado diz o seguinte, assim, você está se impondo um sacrifício. Então, ele é um sacrifício voluntário. Então, mas ele vai te dar tanto prazer que você vai passar tranquila por isso. Ai, que legal, gente. Olha só, vai adorar um ambiente, porque você vai conhecer pessoas bem novas. Ai, que legal, bem interessantes, gente. inclusive fora do país. Gente, que Inclusive, show. você vai sair do país para vendê-lo. Gente, Marisa, que... Mas parabéns. vou voltar a dizer, isso aqui não dá em nada Se se você não tirar isso aqui, porque você Medo. hoje é a torre. A torre, ela diz que ela também é quase um sacrifício voluntário. É quando você quer destruir todas as coisas para começar tudo de novo. Na verdade, quando você quer esse doutorado, você quer também virar a chave da sua vida. Exatamente. Mas você não sabe como. Todas as vezes que você quer Exatamente. iniciar, é como se alguma coisa te impedisse. Não, acho que eu vou deixar um pouquinho pra... Será que eu tenho conteúdo suficiente? Será que eu comprei todas as coisas? Mas o que está faltando? Meu Deus, será que eu vou entender, que a banca vai me entender? Esquece. Só faz. Só faz. Gente. O conselho é, primeiro coloca, depois você tem o ganho. Não é? A justiça só pode ser lhe feita se você sair, porque todo mundo acredita, e é mesmo que o ermitão é um sábio. Mas ele é um sábio que exige que você retome, tenha uma gestão interna e sempre manda para você o recado. Ora, se ele fosse tão sábio e enxergasse tão longe, ele não usava uma lamparina, né? Ele não usava. Ele não precisava dessa luz. Então, ele precisa de alguma coisa para iluminar. Então, você tem que ter essa gestão interna boa. Para você garantir a vitória dele. Porque você sempre Planejou. planeja. sonhou, né? Você é muito boa de planejamento. Você é ruim para colocar no papel. É nesse nível. É. É nesse nível. Mas porque você já sabe de antemão que é um sacrifício voluntário. E que terá que ser, porque você vai ter que dividir hora, dividir as coisas, enfim. Aí vai valer a pena demais. Ai, gente, nossa. Ganhou Obrigada. tudo. Ganhei meu ano. Ela mostra o seu momento, é muito perfeita a carta. Gente, que coisa Né? maravilhosa. Agora vamos pegar aqui a carta cigana. Vamos tirar uma qualquer. Então, cara, vai ser um sucesso. Se você conseguir colocar lá. Vai ser um sucesso assim. Você vai Adoro, fazer gente. livro, você vai fazer discussão. Ai, Pode que tudo. virar uma mentoria. Olha, escuta e grava. Você passar a fazer uma discussão sobre a questão da mulher e da mulher parda. Dos caminhos que ela anda, porque ela não é a mulher negra, é aquela gostosona que está entre o branco e o negro, mas que tem a bundona, que tem a cinturinha, e é revitimizada, e é corpo e propriedade do mesmo jeito. E isso pode ser, inclusive, a sua virada de chave para fazer essas discussões mais profundamente. Tá, querida. Gente. Ai, amei. Eu tenho Gente, direito que de uma show. pergunta também. Tem. Eu tenho Tem, direito de uma Nossa, pergunta. muito obrigada, A Marisa. pergunta- E aí as Gente, cartas ciganas dizem que você tem um caminho lindo, desde que você não procrastine. Desde vou te que cobrar todo você dia, não de manhã, tenha de tarde, Cobra, de medo. Michele, me noite. cobra. Descubra e te aconselho a ter um grupo pequeno. Visualize um grupo. Tudo que é extenso no doutorado vai te exigir. Se você colocar 100 pessoas, você tem que apresentar 100 opiniões. Você não precisa de 100 pessoas pardas. Você precisa de 10 pessoas fodas, pardas, que lhe deem a resposta que você precisa dar ao seu doutorado. Não abra muito. Esse é, na verdade, o grande truque. Não é? Gente, infelizmente, Nossa, já deu Marisa, 45 muito obrigada. minutos. Mas não vai ter a perguntinha ainda. Não vai ter Não. a minha pergunta, Mas eu olho infelizmente. fora.
Ai, não que trago legal, aqui essa gente. dúvida. Ai, mas eu ganhei a minha Olha, noite. Eu ganhei. Cara, que Pelo delícia, amor de hein? Deus, gente. Mas você vê como que é. incrível, É uma história né? estudar. Agora, você Isso entendeu é o que muito a gente falou? motivador. Motivador. É muito motivador. É Olha que coisa. adivinhação? Não. Não. É. Mas olha o que é É uma interessante. coisa esquisita, Porque eu ainda obscura, falo- oculta? Não. Olha que interessante, Marisa, porque eu falei hoje. Ela tem um inclusive, ar Michele. de mistério, sim. Todo oráculo tem. Tem, né? mas ela não é... Não é, não, é plausível. pejorativo, Não é pejorativo. Não, Quando é. você fala... Não manda "Ai, você fazer eu- trabalho, Ah, não achei Achei manda. muito legal, é, mas eu gostei não muito. é. O que é legal disso? Porque assim, hoje eu falei pra Michelle, porque eu Você viu? Ele te Eu mandou coloquei um recado. ontem. Tenha gestão interna. então, ontem eu falei, não, eu vou começar a escrever esse negócio hoje. Eu fiquei até 3 horas da manhã fazendo. Falei pra Aham. Michelle, Michelle, eu fui até dormir tarde porque eu fiquei fazendo. Agora, com a sua Agora fala, vai dormir acabou. até 5 horas. Agora eu vou. Sabe? Que coisa linda, gente. Ai, muito obrigada, olha, Marisa. Fico feliz Sem demais. Tem condição. que alimentar a sua banca, chamando a atenção deles. Como isso vai ser grandioso. Que ainda, você estuda hoje a questão da negritude, você, né, mas você não estuda a questão daquele que é esquecido e é Sim. igualmente discriminado, inferiorizado. E discriminado. eu acho assim, até com relação a isso, eu acho difícil, para quem é pardo, essa parte do não lugar. A Não, pessoa lá, eu sou ele, descendente na de espanhol, verdade- sou descendente de italiano, o outro eu sou Escreve. descendente de africano. E o pardo? Essa frase, o não lugar. Você precisa convencer a sua banca do que é ser pardo no Brasil. É viver para sempre no não lugar. Exatamente, é isso que eu... Essa é a sua indagação. Onde estamos nesse mapa? Ai, adorei. Gente, Nossa, vou até escrever aqui. escreve tudo isso. eu Eu posso quero dizer. agradecer. Marisa, você sempre luz. Não, Marisa é Eu um amo outro nível de você. ser Foda, humano. bicho. Eu Tudo amo que você. você fala, tudo que você faz, a sua energia, seu olhar, a sua empatia, a sua sororidade, sua generosidade. Eu Acho que te uma amo, das, mulher. das características suas mais latentes é a generosidade, sabe? E, cara, fazer os sementes com você foi foda. Não, sem condição. A gente tava tão ansiosa, né, Michele? Passou muito rápido, parece que 10 minutos acabou o programa. Já! Mas Vamos fazer outra rodada agora com a nossa outra empresária da magia. Vamos rachar aqui nós 4. Vamos, gente, vamos combinar. hein? Tá combinado. Tá? Muito obrigada, Ai, Cris. gente, eu que agradeço. Ainda mais por esse momento, né, Marisa? Muito Eu agradeço obrigada. profundamente, meninas. Para mim é uma honra estar com vocês. Eu amo muito vocês. É uma honra tê-las aqui. Quero reafirmar isso. Vocês estarem aqui no Bom da Notícia, fazendo parte dessa equipe, é uma honra para mim. Obrigada. Muito obrigada. Gente, com essas palavras, a gente vai encerrando os sementes de hoje, mas semana que vem, você sabe, Tem tem mais. muito mais! Beijo, nos nossos Beijo. podcasts.